Olá, meus irmãos e amigos. Prazer poder voltar a esse momento de reflexão que já está se tornando uma abençoada rotina e uma grande oportunidade de compartilhar a palavra de Deus. Seguindo essa série de reflexões com base no livro dos Salmos, quero iniciá-la com uma pergunta. Você já ficou irado? Se você não ficou irado ainda, você está sujeito a ter algum momento em que passará por essa difícil experiência. A ira faz parte da vida humana. A Bíblia deixa claro isso. E o Salmo número 4 fala sobre esse sentimento, mas não só da ira, fala de outros que vamos aqui abordar. Também, como foi o Salmo número 2 e o 3, o Salmo número 4 também foi escrito por Davi. Alguns dizem que ele, na verdade, o número 4, é uma sequência daquilo que foi narrado no Salmo 3, daquele momento em que ele sofria a perseguição contra ou feita pelo seu filho Absalão. O fato é que no Salmo número 4, Davi expressa essa ira, esse sentimento de inadequação, ou melhor, de rejeição para com aquilo que foi feito a ele ou dito contra ele. Porque, na verdade, ira não é outra coisa senão esse sentimento de aversão, de rejeição para com algo que você ouviu alguém falar ou algo que alguém fez contra você. Nesse sentido, e por essa perspectiva, a ira em si não é pecado. E, de fato, Davi expressa por que ele estava irado. Diz aqui o Salmo número 4, nos versos 1 e 2. Responde-me quando clamo, ó Deus, que me faz justiça. Dá-me alívio da minha angústia. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Até quando vocês, ó poderosos, ultrajarão a minha honra? Até quando estarão amando ilusões e buscando mentiras? Então Davi estava expressando exatamente a sua rejeição, o seu aborrecimento para com aquilo que algumas pessoas, no caso, alguns poderosos diziam contra ele. Pode ser que você já tenha ficado irado quando um ato de injustiça, quando uma ofensa, quando uma coisa foi feita contra você ou contra quem você amava, quando algo foi dito que comprometeu a sua idoneidade, o seu caráter, colocando em dúvida a sua pessoa, o seu valor como pessoa. Davi estava irado. Só que ele, ao mesmo tempo que passou por esse sentimento, e aí é uma característica maravilhosa, a Bíblia é a palavra de Deus, porque ela não mostra pessoas perfeitas, no sentido de que estavam sujeitas a cometer falhas. A Bíblia é a palavra de Deus porque ela não esconde as imperfeições de ninguém. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas em alguns momentos ele passou por dificuldades, e um desses momentos foi exatamente essa situação de estar chateado, de estar aborrecido, de estar irado, até porque ele se via injustiçado. Daí ele pedir, ó Deus, faz-me justiça. Só que aí, quando ele fala desse sentimento e ele expõe o porquê de estar chateado, de se sentir realmente irado, ele explica algo muito interessante a partir do verso 4. Até quando vocês ficarão irados? Ou melhor, quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Esse texto do Salmo 4, versículo 4, foi colocado ou repetido por Paulo, que disse: irai-vos e não pequeis, lá em Efésios capítulo 4. Irai-vos e não pequeis. Por isso é que a Bíblia deixa muito claro que a ira não é pecado. Deus mesmo já muitas vezes se irou, a Bíblia apresenta isso, só que na comparação entre o momento em que Deus se ira e nós, é que quando Deus se ira, está sempre certo, nós nem sempre. E outra coisa, já que a ira é a manifestação de algo que te aborrece, de algo que provocou em você uma rejeição, geralmente, quando Deus vai expor a razão da sua ira, ou vai agir provocado pela ira, ele não erra na palavra e nem erra e nem pesa na mão. Nós, quando estamos irados, nós passamos dos limites,
nas palavras e nas atitudes. Por isso que o salmista diz: quando vocês se irarem, não pequem, consultai o vosso coração no travesseiro, diz o salmista. Ou seja, quando você estiver irado, acalme-se, reflita, pense bem antes de agir. E aí então, na sequência do salmo, o próprio Davi diz assim: quando você estiver irado, acalme-se. E ele completa: ofereçam sacrifícios como Deus exige e confiem no Senhor. Em vez de ficar alimentando a ira, em vez de ficar alimentando o seu sofrimento ou aquilo que lhe trouxe de sabor, que lhe ofendeu, ore a Deus. Avalie a situação, mas não deixe de cultuar a Deus. Quantas pessoas aborrecidas, iradas, feridas, dizem: eu não vou mais orar, não vou mais à igreja, não vou mais ler a Bíblia, não quero mais saber de oração, de culto. Não, ao contrário, quando você estiver irado, é que você deve buscar mais ao Senhor, porque Ele é a nossa paz. Ele que apazigua, Ele que dá paz ao nosso coração. Então diz o texto: confie no Senhor, tenha tranquilidade. E é interessante que na sequência, quando Davi fala a respeito, no sentido oposto à da ira, que tem que se acalmar, que tem que buscar a Deus, que tem que realmente refletir, e depois de ter falado do culto e da adoração ao Senhor, ele faz então uma colocação. Muitos perguntam: quem nos fará desfrutar o bem? Porque Davi estava ainda sofrendo os dissabores de uma injustiça que praticaram contra ele, de uma perseguição injustificada que ele sofria. Então, ele aprendeu a colocar as razões da sua ira diante de Deus. Ele aprendeu a apaziguar o seu coração diante do Senhor. E mais ainda, buscar ao Senhor, adorar ao Senhor, cultuar ao Senhor. E então, na sequência dos seus pensamentos, ele coloca assim no verso 6. Quem nos fará desfrutar o bem? É a pergunta que ele ouve. Faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Ou seja, Davi pede a Deus que Deus lhe dê a paz, que Deus realize a justiça na sua vida, mas que Deus lhe dê a plena satisfação e verdadeira alegria. Veja que sentido oposto. Em vez de ira, de alimentar revolta, de alimentar ressentimento, de ficar lembrando ou remoendo à noite aquilo que foi dito ou feito contra ele, ele ora a Deus, ele busca a Deus e pede a Deus que Deus lhe restaure a alegria em seu coração. E isso nos faz lembrar o que diz lá em Neemias capítulo 8, versículo 10. Alegria no Senhor é a nossa força. Então alegre-se no Senhor. Veja quantas coisas boas Deus lhe tem feito, não só você, mas também a sua família. E é interessante que, ainda falando sobre alegria, em oposição à ira, ele diz o seguinte: encheste o meu coração de alegria, alegria maior do que a daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Sabe o que Davi está dizendo? É como se ele estivesse assim colocando: Senhor, a minha alegria não depende do que eu tenho. A minha alegria não depende da despensa cheia. É claro que o alimento é importante, mas não é a despensa cheia que vai trazer alegria. Quantos lugares, quantas casas com bastante recurso, com alimento de sobra, as pessoas estão tendo desentendimento, brigas, tristezas e insatisfações. E então no final Davi completa: em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Ele começou falando de ira, falando de injustiças, ele fala da ira, mas ele fala: eu vou buscar a Deus, eu vou me alegrar no Senhor, porque a alegria que Deus me dá é maior do que as coisas, não depende das circunstâncias. E então ele fala uma coisa que todos nós conhecemos: em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Deixe o Senhor cuidar da sua vida, que Ele te dê essa segurança que ninguém pode dar e que também ninguém pode tirar. E essa segurança, essa paz, vem do Senhor Jesus,
o Senhor e Salvador de todo aquele que nele crê. Que Deus te abençoe, hoje e para sempre. Amém.